pessoal, eu sou a Prof. Carol Fernandes e hoje vou ministrar aquela quinta aula para vocês sobre esses assuntos que aparecem de modo recorrente na prática da advocacia familiarista. O tema de hoje é o abandono afetivo. É um tema, eu diria que ele é um tema espinhoso. Ele é um tema espinhoso porque ele ainda enfrenta muita resistência da sociedade e do poder judiciário. Em segundo lugar, ele é de uma prova muito difícil, então é muito difícil provar o direito da parte em eventuais demandas, e porque a consequência do abandono afetivo, ela não é apenas jurídica, né? Ela é especialmente emocional. Então, primeiro eu vou conceituar para vocês o que é o abandono afetivo, como é que ele se configura, o que exatamente significa abandono afetivo, porque ele tem um conceito mais amplo do que normalmente as pessoas tendem a presumir, né? E quais são as ferramentas jurídicas que a gente dispõe para enfrentar a temática, né? E buscar, eventualmente, algum direito de um cliente nos tribunais brasileiros. O abandono afetivo, ele consiste numa prática em que se negligenciam afetivamente outras pessoas a quem eu sou vinculada pelo dever de cuidado. Então, vejam só, o abandono afetivo, se eu falar apenas no aspecto emocional, ele pode se configurar em diversas relações em que esteja presente o afeto. Mas, juridicamente, o abandono afetivo, ele só ganha espaço, ele só se torna um fato jurídico quando ele é praticado por pessoas que abandonam e negligenciam afetivamente outras pessoas de quem elas têm a obrigação de cuidar, né? Então, pode haver abandono afetivo entre genitores e filhos, e esse é o modelo que a gente mais presencia na sociedade, mas também pode haver abandono afetivo de idosos, e isso, inclusive, é uma conduta, essa é uma conduta que está tipificada lá no Estatuto do Idoso. Então, o abandono afetivo, ele não acontece apenas em relação aos filhos, mas pode também acontecer dos filhos em relação aos idosos, ou dos netos em relação aos seus avós idosos, ou até mesmo em relação a pessoas com deficiência. Porque o abandono afetivo, ele não compreende apenas a ausência de afeto. E esse é o cerne da questão. Porque por muito tempo se sustentou que o abandono afetivo consistia na ausência de afeto. Tanto que as primeiras decisões em que os nossos tribunais se manifestaram sobre a possibilidade de haver ou não indenização por danos morais em razão do abandono afetivo, a justificativa dos juízes era de que ninguém podia ser obrigado a amar. E o contraponto que sempre foi feito era de que amar realmente ninguém pode te obrigar. Ninguém é obrigado a amar um filho, ainda que isso seja considerado como uma consequência natural da maternidade ou da paternidade. Mas as pessoas são obrigadas a cuidar, a prover o sustento, a dar assistência psíquica, moral, social, a educar. Então, percebam que quando eu falo em abandono, eu não estou limitando a ausência de amor ou a ausência de afeto. Abandono é a ausência de prestação de assistência,
psíquica, moral e social. E, além disso, também uma omissão quanto aos cuidados que envolvem a criação e a educação desses filhos, tá? Então, quando eu alego que um genitor ou uma genitora abandonaram afetivamente seus filhos, ou o contrário, que filhos abandonaram afetivamente seus pais, já idosos, ou os netos abandonaram os avós já idosos, eu estou afirmando que eles estão descumprindo com deveres parentais. E, no caso dos filhos ou dos netos estarem abandonando os idosos, eles estão descumprindo normas cogentes do Estatuto do Idoso. Tá? Eu vou agora focar a nossa aula no abandono dos pais em relação aos filhos e explicar por que o abandono afetivo, mesmo aquele mais simples, daquele pai que paga os alimentos mensalmente, mas não procura o filho, não convive, não permite que o filho conviva com a família paterna, que conheça eventuais irmãos, que conviva com seus avós, com seus tios. Né? Por que até mesmo esse abandono, que é propriamente afetivo, pode ensejar consequências jurídicas? Bom, em primeiro momento, a gente sustenta que abandonar afetivamente um filho é descumprir deveres parentais. A questão é, quais são os deveres parentais? Nós temos no Código Civil alguns deveres parentais listados que não são, e longe disso, não são um rol taxativo. Então, além dos deveres que nós encontramos no Código Civil, descritos, por exemplo, lá no artigo 1634, que é o artigo que trata das competências envolvidas no poder familiar, nós podemos fazer outras inferências de princípios sobre outras obrigações que competem aos genitores e que decorrem diretamente da parentalidade. Né? Primeiro, porque nós trabalhamos com uma base principiológica e nós não podemos excluir o Estatuto da Criança e do Adolescente dessa análise. Tanto que lá no ECA nós temos o princípio da paternidade responsável. E o princípio da paternidade responsável, ele me garante, né, enquanto filho, que os meus genitores precisam sempre praticar a paternidade e a maternidade de modo a buscar o meu melhor interesse, de modo a me proteger, a me salvaguardar, a me sustentar, educar, a permitir que eu tenha oportunidades na vida, a efetivar o meu direito de convivência familiar e comunitária. E quando eu falo em convivência familiar e comunitária, eu não estou falando só da convivência paterna e materna. Eu estou falando também da convivência com a família extensa. Então, percebam que eu posso, dos princípios do melhor interesse da criança e do adolescente, da paternidade responsável, interpretar ou inferir diversas outras obrigações que competem aos genitores. Isso, segundo a grande maioria da jurisprudência, ainda não obriga a amar. Porém, em que pese não te obrigue a amar, te obriga a ser responsável afetivamente. E a responsabilidade afetiva é muito maior, é um conceito muito mais amplo do que devolver afeto. Então,
quando eu deixo o meu filho em situação de abandono, eu estou descumprindo deveres de guarda, de convivência, de cuidado, de afeto, de paternidade responsável, de educação, de sustento. Então, percebam todos os problemas que eu causo. Vou dar um exemplo para vocês verem também o tamanho da dimensão do descumprimento dessa obrigação. Uma mulher acaba engravidando de um homem com quem ela se relacionou brevemente. Tá? Então, eles tiveram um romance breve e ela acaba engravidando, obviamente sem planejamento, mas aceita a gestação e comunica ao genitor. O genitor, desde o início, contesta a paternidade. Então, o genitor, desde o início, diz, olha, não tenho interesse em assumir a paternidade, porque nem sei se esse filho é meu. Tá? A criança nasce, ele não busca saber informações dessa criança e se nega a fazer o reconhecimento voluntário da paternidade. O que leva a genitora da criança a ingressar com uma ação de investigação de paternidade e fazer o requerimento dos alimentos devidos pelo genitor. Pois bem, o que acontece? Acontece que o DNA confirma a paternidade, então esse sujeito é pai da criança, ele é condenado a pagar alimentos, mas ele nunca mais procura a criança. Essa criança hoje tem 10 anos de idade e ela viu o genitor 3 vezes na vida inteira. Então, em 10 anos, ela viu o genitor 3 vezes. E mais do que isso, como o genitor consta do seu registro de nascimento, ele exerce o poder familiar. A questão é como ele exerce o poder familiar. Porque ele poderia sustentar que ele cumpre com o seu dever de sustento. Mas e todos os outros deveres? Em especial, o afeto, inexistem. Ele não cumpre. Mas é pior do que isso. Porque esse sujeito atrapalha. Cada vez que a mãe dessa criança quer viajar para fora do Brasil, ela precisa da autorização do genitor para a viagem. E toda vez que ela pede autorização, ele se nega a dar. E ela tem que entrar com uma ação com suprimento de outorga. Então, percebam que anualmente ou bianualmente, essa mulher precisa recorrer ao Poder Judiciário para que o juiz autorize que ela viaje com o filho, porque aquele genitor, em que pese tenha 0 participação na vida do filho, exerce poder familiar, ou tem o direito de exercer o poder familiar. Mas ele faz isso de forma irresponsável, prejudicando os interesses do filho. Vamos entender, então, ou vamos relembrar quais são as competências envolvidas no poder familiar. Diz o artigo 1634 que compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos, dirigir a educação e a criação, exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do artigo 1584, conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem, conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para viajarem ao exterior, e está aqui o problema dessa família,
conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudarem a sua residência permanente para outro município, nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se o outro dos pais não lhe sobreviver, ou o sobrevivo não puder exercer o poder familiar, representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 anos, nos atos da vida civil, e assisti-los após essa idade nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o consentimento, reclamá-los de quem ilegalmente os detenha e exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição. E o que esse genitor faz é descumprir com absolutamente todas as suas obrigações, mas exercer o poder familiar em detrimento do melhor interesse do filho. Por quê? Porque quando lhe compete dar a autorização para viajar, permitir que o filho desfrute de tempo de lazer, de cultura, ele nega. Isso é exercer a paternidade de forma irresponsável. E isso também é abandono afetivo. Pois bem, Carol, o que fazer quando eu me deparo com uma situação no meu escritório de abandono afetivo? O que fazer quando chega um cliente ao meu escritório me dizendo que o genitor do seu filho ou que o pai nunca lhe prestou carinho, afeto, cuidados, criação, educação, se limitou a pagar alimentos e às vezes nem isso, às vezes nem alimentos pagam. O que fazer? Pois bem, no ordenamento jurídico brasileiro, nós não temos a tipificação dessa conduta. Lá na esfera penal, nós temos o abandono de incapaz, mas nós não temos no direito civil, lá na temática da responsabilidade, uma normatização específica ou um enquadramento dessa conduta como um ilícito civil. E, sem dúvida alguma, foi isso que dificultou sobremaneira que nós pudéssemos reconhecer o abandono afetivo como um ilícito, como ensejador de responsabilidade civil, e que essa luta tenha se prolongado por tanto tempo. Esse debate, ele é tão antigo no direito civil, no direito de família, que ele ensejou, inclusive, a propositura ou a tramitação de um projeto de lei, que eu vou até compartilhar com vocês aqui. Então, o projeto de lei número 3.212 de 2015, na época de autoria do Senado Federal e de relatoria do deputado Fausto Pinato. Esse projeto, ele ainda está tramitando e ele tem como objetivo alterar o ECA, para caracterizar o abandono afetivo como um ilícito civil. E vejam que a justificativa do projeto é que compete aos pais prestar aos filhos assistência afetiva, seja por convívio, seja por visitação periódica, que permita o acompanhamento da formação psicológica, moral e social da pessoa em desenvolvimento. Compreender-se-á por assistência afetiva, orientação quanto às principais escolhas, oportunidades profissionais, educacionais e culturais, a solidariedade e apoio nos momentos de intenso sofrimento ou dificuldade, e a presença física espontaneamente solicitada pela criança ou adolescente e possível de ser atendida, né? E aí o autor do projeto, que é o senador Marcelo Crivella,
ele, inclusive, justificou que a lei não tem o poder de alterar a consciência dos pais, mas ela pode prevenir e solucionar os casos intoleráveis de negligência para com os filhos. Eis a finalidade dessa proposta e fundamenta-se na Constituição Federal, no artigo 227, que estabelece entre os deveres e objetivos do Estado, juntamente com a sociedade e a família, o de assegurar a crianças e adolescentes, além do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer e à dignidade, o direito à dignidade e ao respeito. Tá? E aí, bom, esse projeto está tramitando desde 2015, tá? O parecer na Câmara foi favorável à aprovação desse projeto, tá? Então, nós já temos parecer favorável, ele já tramitou nas comissões respectivas, mas ele ainda aguarda votação. Isso não impede, de modo algum, tá, que o abandono afetivo seja, desde logo, responsabilizado. Tá? Inclusive, a terceira turma do STJ já se manifestou nesse sentido. Tá? Ele determinou que isso foi agora, em fevereiro de 2022, é uma decisão super recente, determinou que um pai seja condenado a pagar indenização por danos morais a uma filha no valor de R$30 mil, em razão de um rompimento abrupto da relação entre os dois, quando essa menina tinha só 6 anos de idade. E, obviamente, que a presença do abandono afetivo se fundou em laudo pericial. E esse é um ponto central da advocacia. Né? Muitas vezes os nossos clientes chegam ao nosso escritório ou sem condições financeiras para fazer uma perícia efetiva, né? Ou seja, para contratar um perito assistente, enfim. E outras vezes chegam apenas com a alegação. Porque para a pessoa que sofre o abandono, não há dúvidas de que só a sua palavra basta, né? Porque o que leva alguém a expor a sua intimidade num escritório de advocacia, a querer expor a sua intimidade no poder judiciário, a enfrentar judicialmente alguém, se o incômodo não for tão grande, né? Se esse sofrimento não justificar. O que nós precisamos explicar para os nossos clientes é que o laudo pericial, ainda que ele vá ser feito depois por um técnico de confiança do juiz, nós temos que fundamentar as nossas petições iniciais em laudos periciais particulares. Então, essa pessoa que chega ao nosso escritório, se ela ainda não está sendo acompanhada em tratamento de saúde mental, ela deverá iniciar o tratamento de saúde mental. Porque nós, advogados, podemos interpretar a situação e enquadrar a situação no ilícito civil, porque é um ilícito civil, em que pese ainda não haja ocorrido a modificação do ECA a partir do projeto de lei. Mas nós não temos como certificar ao juiz que o sofrimento que aquela pessoa tem é real e é diretamente decorrente do abandono, porque nós não temos competência técnica para isso, assim como o juiz também não tem competência técnica para avaliar se o sofrimento da pessoa decorre diretamente do abandono ou não. É por isso que a prova técnica, ela é não um diferencial da ação, ela é fundamental na ação, porque é ela que vai orientar futura avaliação psicossocial. Tá?
Nesse caso, que o STJ analisou agora, em fevereiro de 2022, houve comprovação do abandono afetivo em laudo pericial, que apontou, inclusive, que essa menina sofreu graves consequências psicológicas e problemas de saúde eventuais, como tonturas, enjoos e crises de ansiedade, que decorreram de um quadro depressivo, né? E os ministros, no momento de avaliar se havia enquadramento ou não dessa conduta paterna nas regras da responsabilidade civil e no enquadramento como ilícito, consideraram que não havia restrição legal para a aplicação das regras da responsabilidade civil no âmbito das relações familiares, já que os artigos 186 e 927 do Código Civil tratariam do tema de forma ampla e irrestrita, de modo que eu posso aplicar essas considerações e esses conceitos jurídicos a qualquer âmbito civil, né? E a ministra Nancy, ela até proferiu na sua argumentação a seguinte frase: o recorrido ignorou uma conhecida máxima. Existem as figuras do ex-marido e do ex-convivente, mas não existem as figuras do ex-pai e do ex-filho. Essa menina entrou com essa ação quando tinha 14 anos de idade, representada pela mãe, né? E alegou que a relação dela com o pai durou até ele romper a união estável que mantinha com a mãe dela, porque aí nesse momento ele deixou o lar familiar, né, e abdicou de participar da educação, da criação, do desenvolvimento, ou seja, ele deixou de, na prática, exercer o poder familiar, e foi em razão disso que ela precisou recorrer, muito nova já, a um acompanhamento em saúde mental, a tratamento em saúde mental, né? Na primeira instância, e aí isso demonstra o quanto os juízes são resistentes a fixar essas indenizações. Na primeira instância, o juiz fixou a indenização em danos morais, então reconheceu de fato que havia o dever de indenizar, mas fixou em apenas R$3.000. E no segundo grau de jurisdição, a sentença foi cassada. Ou seja, a ação foi julgada improcedente, porque o recurso do réu foi provido. Isso porque para o tribunal, em que pese comprovado o abandono afetivo, e isso é o mais chocante, em que pese comprovado o abandono afetivo e os danos psicológicos causados nessa menina, não havia como quantificar a dor que ela sentia decorrente da falta de amor ou de cuidado no âmbito da relação parental. E aí, é aqui que vocês percebem qual é a resistência dos tribunais. Porque, sob o argumento da impossibilidade de quantificação de dor, eles deixam de responsabilizar quem falta com os deveres inerentes à paternidade. De acordo com o tribunal, a fixação de indenização por danos morais, naquele caso, não ia alcançar a finalidade compensatória e também não cumpriria a função punitivo-pedagógica. E, além disso, ela não ia encerrar o sofrimento ou também não ia servir para reconstruir a relação entre as partes. Então, eles preferem validar a conduta ilícita do genitor, reforçando que essa conduta é aceitável, do que responsabilizar pela ausência do cumprimento de deveres parentais e do exercício da parentalidade responsável. A ministra Nancy, no momento da apreciação do recurso especial, ela apontou que a reparação de danos em virtude de abandono afetivo,
ela tem um fundamento jurídico próprio, que não se confunde com o fundamento jurídico de uma reparação de danos contra direitos do consumidor ou contra descumprimento de obrigações. Por quê? Porque a causa é específica e é autônoma, e ela não se confunde, por exemplo, com a prestação de alimentos ou com a perda do poder familiar, que é outra consequência que timidamente vem sendo admitida como forma de punição pelo abandono afetivo. Eu já vou falar sobre ela. Porque a prestação de alimentos e a perda do poder familiar, elas se relacionam com o dever jurídico de exercer a paternidade responsavelmente. Para ela, se a paternidade ela é exercida de maneira irresponsável, negligente ou nociva aos interesses da criança e do adolescente, e se dessas ações ou omissões decorrem traumas ou prejuízos comprovados, e daí a importância, então, do laudo pericial, não há impedimento para que esses genitores sejam condenados a reparar os danos extrapatrimoniais, já que esses abalos morais podem ser quantificados como qualquer outra espécie de reparação moral indenizável. A ministra ela ainda ressaltou que o pai rompeu com a filha de uma maneira absolutamente abrupta, quando ela tinha apenas 6 anos de idade, e ela conseguiu, e ela falou que a parte conseguiu demonstrar a correlação entre o dano sofrido, esses abalos emocionais, e as omissões perpetradas pelo genitor durante a sua vida, né? E que o laudo pericial foi conclusivo no sentido de que o sofrimento da jovem era decorrente da ausência paterna. E aí ela registrou, né? Abre aspas. Sublinhe-se que sequer se trata da hipótese de dano presumido, mas ao revés de dano psicológico concreto e realmente experimentado pela recorrente, que exclusivamente em razão das ações e omissões do recorrido, desenvolveu um trauma psíquico, inclusive com repercussões físicas, que evidentemente modificou a sua personalidade e, por consequência, a sua própria história de vida. E eu mencionei para vocês, então, durante essa justificativa do cabimento da fixação de danos morais por configuração da conduta do abandono afetivo como um ilícito civil, que hoje nós admitimos outras consequências a partir do abandono afetivo, além da indenização por danos morais. A primeira consequência é a extinção do poder familiar por meio da perda. Quando eu falo em extinção do poder familiar, eu tenho as causas, né, descritas no Código Civil, lá no artigo 1635, e dentre as causas, lá no inciso 5º do 1635, eu tenho a extinção do poder familiar por decisão judicial na forma do artigo 1638. E aí, se a gente olha o artigo 1638, a gente encontra um rol taxativo de causas que podem levar o juiz a proferir uma sentença de perda do poder familiar, em que ele, então, extingue o poder familiar de genitores que se enquadrarem em uma das hipóteses ali descritas. E o inciso 2 do 1638 diz que perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que deixar o filho em abandono. Por muitos anos, esse abandono foi interpretado como um ilícito penal, o abandono material. Então, quando se pedia a destituição do poder familiar com base no abandono, os juízes diziam que se a pessoa continuava prestando alimentos, não havia abandono. E agora, com essa nova percepção de que o abandono é uma conduta muito mais ampla do que o abandono material, e com
essa concretização no STJ da possibilidade de responsabilização civil do genitor que abandona afetivamente o filho, porque isso é configurado como irresponsabilidade parental e ofensa ao exercício do poder familiar, a perda do poder familiar por ato judicial, em razão do abandono, se tornou uma realidade. E essa realidade, então, implica na destituição do poder familiar. Então, vejam que aquele sujeito que eu narrei para vocês, que não é pai, ele é pai registral, mas que sempre que pode, atrapalha a vida do filho, negando viagens, negando autorizações, e que exerce a sua paternidade de forma irresponsável, aquele sujeito vai sofrer uma ação de perda do poder familiar, porque cabível à espécie. Aí, por muito tempo se discutiu, ok, mas eu faço o sujeito perder o poder familiar, e às vezes para isso, para o sujeito é uma premiação, porque para ele tanto faz manter aquele vínculo. Então, no momento em que eu extingo o poder familiar, eu estou liberando ele das obrigações parentais. Até que os tribunais se atentaram a isso e começaram a decidir o seguinte, que a perda do poder familiar em razão do abandono ou de outras causas não vai eximir o genitor ou a genitora do pagamento de alimentos. Justamente porque são obrigações que não se confundem. Então, aquele mesmo genitor que só paga alimentos e só atrapalha quando precisa participar, se ele tiver a perda do poder familiar declarada por ato judicial, ainda assim, ele muito provavelmente será obrigado a continuar pagando alimentos ao filho. Porque a justificativa do pagamento dos alimentos deixa de ser o poder familiar. Ela vem sendo, a construção dos tribunais vem sendo nesse sentido, de que o pagamento de alimentos, ou a continuidade da obrigação alimentar, mesmo após a perda do poder familiar, se dá como uma espécie de indenização. Tá? Tem uma decisão de 2021 que tratou de um caso em que um casal adotou uma criança e depois de alguns anos deu causa à destituição do poder familiar. Porque, claro, a adoção ela é irrevogável, então o que as pessoas fazem? Elas dão causa para serem destituídas do poder familiar. E esse casal, então, foi condenado tanto a indenizar essa criança, que acabou retornando para o sistema, porque eles deram causa à destituição do poder familiar, quanto esse casal também foi obrigado a prestar apoio material, assistência material. Para a ministra Nancy, a destituição do poder familiar não afasta a obrigação de que os pais prestem alimentos aos filhos. Claro que ela lembrou que esses alimentos, eles ficam condicionados às mesmas regras dos demais. Ou seja, que após a maioridade civil, vai ser necessário comprovar a necessidade, né? Para que se veja se há ou não a persistência da obrigação e do direito a receber
esses alimentos, tá? O que nós precisamos lembrar é que a obrigação de prestar alimentos, ela pode ou não decorrer do poder familiar. Então, quando eu destituo alguém do poder familiar, eu ainda assim posso ter a presença da obrigação de prestar alimentos, desde que eu comprove o vínculo de parentesco e a necessidade, porque a obrigação ela é recíproca entre pais e filhos, entre ascendentes e descendentes, independentemente do poder familiar estar presente ou não. Então, vejam que quando eu destituo o poder familiar, eu elimino a obrigação de pagar alimentos decorrente do poder familiar. Mas aos 18 anos, o poder familiar também é extinto. E a obrigação alimentar pode se perpetuar no tempo em caso de necessidade. E é com base nisso, então, que nós sustentamos a continuidade da obrigação alimentar para filhos destituídos do poder familiar. Tá? Vamos lembrar também que é necessário diferenciar a obrigação de prestar alimentos da obrigação ou o dever de sustento, né? Porque o dever de sustento, sim, decorre do exercício do poder familiar. E esse é um dever que, inclusive, é imposto aos pais biológicos e afetivos durante a menoridade. Mas a obrigação de prestar alimentos, ela é mais ampla. Ela se desvincula do poder familiar. Mas ela está atrelada à relação de parentesco. E ela exprime o dever da solidariedade familiar existente. Se eu destituo ou extingo o poder familiar, a obrigação de sustento decorrente do poder familiar cessa, mas não cessa o dever de prestar alimentos. Eu preciso apenas, para o dever de prestar alimentos, a comprovação da necessidade de quem pleiteia. E é por isso, então, que nós admitimos a continuidade da prestação material. Tá? Pessoal, assim encerro a nossa aula de hoje. Na verdade, esse ciclo de aulas, com um convite para que vocês venham integrar a nossa pós em Direito de Família e Sucessões e tenham acesso a muito mais conteúdos que vão fazer o diferencial na carreira da advocacia, na advocacia familiarista de vocês. Então, deixo aqui um abraço e me coloco à disposição de vocês através das redes sociais para o que precisarem, inclusive para troca de experiências. Até mais!